os meus cumprimentos, a satisfação de estar de volta nessa série de cerca de 60 palestras falando vida e atuação de personalidades da doutrina espírita, nos ângulos científico, filosófico e religioso. Então é uma satisfação muito grande estar aqui hoje falando sobre um baiano importantíssimo, Manuel Filomeno de Miranda, que nasceu no município do Conde, na Bahia, em 14 de novembro de 1876. Então, estou falando sobre Manuel Filomeno de Miranda. Escolaridade. Manuel Filomeno de Miranda diplomou-se pela Escola Municipal da Bahia, hoje é chamada de Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia, colando o grau na turma de 1910, início de século, como bacharel em Comércio e Fazenda. Então nós podemos entender que ele era formado em Economia e Finanças e Comércio. O exercício profissional de Manuel Filomeno de Miranda foi exercido com muita probidade, sendo ele um exemplo de operoso profissional, de operosidade profissional. Ajudava sempre aqueles que o procuravam, pudesse ou não retribuir em seus serviços. Doutrina espírita. Tomou conhecimento da doutrina espírita em 1914, através do médium Saturnino Fávila. Na mesma época conheceu o conceituado espírita baiano José Petitinga, que foi presidente da União Espírita Baiana, passando então a frequentar essa União Espírita que continua até hoje no mesmo local. A União Espírita Baiana foi fundada em 1915. Ele presidia as reuniões mediúnicas e os trabalhos do grupo Fraternidade e, a partir de 1921, passou a integrar a diretoria da UEB, a União Espírita Baiana. Sucedeu a José de Petitinga na presidência, função que ele exerceu até o último dia de sua vida terrena. Durante esse longo período, Miranda foi um baluarte da propaganda exercida com proficiência de um abnegado e dedicado muito no trato, numa heróica luta dentro da doutrina espírita. São muitos os livros dele. Resenha do Espiritismo na Bahia, excertos que justificam o Espiritismo, porque sou espírita. Psicografia. Em 1950, o médium Francisco Cândido Xavier psicografou para Divaldo Pereira Franco uma mensagem assinada por Filomeno, mas somente em 1970 é que essa entidade se apresentou a Divaldo Franco. Eu vou repetir porque é muito importante. Em 1950, o médium Chico Xavier psicografou para Divaldo Pereira Franco uma mensagem assinada por Filomeno de Miranda. Mas somente em 1970, ou seja, 20 anos depois, é que a entidade se apresentou a Divaldo Franco. Então, a Divaldo recebia as mensagens de forma anônima. Filomeno e Chico, uma parceria mediúnica que trouxe a público diversas obras, enfocando o tema obsessão, visando auxiliar o seu entendimento e oferecer suporte aos trabalhos mediúnicos dessa área desenvolvida pelos centros espíritas do Brasil. As obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas pela mediunidade de Divaldo Franco, têm sido publicadas pela Federação Espírita Brasileira
e pela editora Leal, da cidade de Salvador, na Bahia. Livros de Manuel Filomeno de Miranda: Nos Bastidores da Obsessão, Grilhões Partidos, Dramas do Destino, Nas Fronteiras da Loucura, Painéis da Obsessão, Loucura e Obsessão, Temas da Vida e da Morte, Trilhas da Libertação, Sexo e Obsessão, Entre Dois Mundos, Reencontro com a Vida, Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, Transição Planetária, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, O Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. Em Amanhecer de uma Nova Era, penúltima obra, o autor enfoca a transição do planeta Terra de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Então, na penúltima obra de Manuel Filomeno de Miranda, que é O Amanhecer de uma Nova Era, ele vai tecer comentários sobre a transição do planeta Terra de mundo de expiação para mundo de regeneração. Ou alguns autores ou alguns pensadores chegam a fixar uma data, mas as transições terrenas, os estilos de época, as modas não passam em média, não tem uma linha divisória. São como bolhas de gordura, de óleo em cima de uma superfície de água. Elas se interpenetram. Então, umas estão terminando e outras começando. Mas não há realmente uma linha reta divisória. Trata-se da continuação do livro Transição Planetária, a última obra, e de alguma forma faz parte da série continuada com O Amanhecer de uma Nova Era, que aborda todos esses desafios do mundo moderno. Linha de chegada. Como sempre eu digo que todos nós temos uma linha de chegada, um final de caminho, uma conclusão de etapas de trabalho, de aprendizagem, de aprimoramento, de evolução. É quando chega o nosso tempo de voltar ao mundo espiritual, que é o verdadeiro, é o eterno. Sofrendo do coração, Manuel Filomeno de Miranda subia escadas a fim de não faltar às sessões, sempre animado e sorrindo. Queria extinguir-se no cumprimento do dever. Queria trabalhar até o final. Agora sim, não vou porque não posso mais. Estou satisfeito porque cumpri o meu dever. Fiz o que pude, o que me foi possível. Tome conta dos trabalhos conforme já determinei. Ele dá uma ordem ao companheiro. Por mais de 24 anos na administração, no socorro espiritual como grande doutrinador e no serviço da caridade, Manuel Filomeno de Miranda zelou sempre pelo bom nome da doutrina espírita. Seu desencarne ocorreu em 14 de julho de 1942, que foi na antevéspera. Esse devotado trabalhador da Seara do Cristo se viu impossibilitado de comparecer à lide da Federação Espírita Baiana. Quer dizer, chegou um momento em que ele não tinha forças físicas mais de frequentar os trabalhos. Mundo espiritual. Quando chegou ao mundo espiritual, foi estudar com mais profundidade as alienações por obsessão e as técnicas correspondentes da desobsessão. Quer dizer, passou a ser um trabalho da desobsessão, da melhoria, todas as técnicas, já como espírito. Mas tendo convivido muito com Petitinga, grande latinista, houvera aprimorado os conhecimentos linguísticos que levaram da Terra. Está aí uma coisa interessantíssima. Manuel Filomeno de Miranda, quando chega ao mundo espiritual, vai estudar linguística. Línguas, formas de comunicar, modos de ter contato mais seguro com seus companheiros. Ao me aparecer, então, pela primeira vez, disse-me que gostaria de escrever por meu intermédio. Levou-me a uma reunião no mundo espiritual, onde reside, e ali me mostrou como eram realizadas as experiências de prolongamento da vida física através de transfusão de energia,
utilizando-se do perispírito. Convidado por Joana de Ângeles para trazer o seu contributo em torno da mediunidade, da obsessão, da desobsessão, ele ficou quase 30 anos realizando estudos e pesquisas e elaborando o trabalho que mais tarde iria fechar em livros. Depois da convivência diária, parecendo-me facilitar o intercâmbio psíquico, começou a obsessão, que são relatos em torno da vida espiritual, das técnicas obsessivas e de desobsessão. A partir daí, seguiram outros livros sobre o problema obsessivo, classificado por Filomeno de Miranda como tormentoso flagício social. Nos seus livros, caracterizados e lidos como romances, encontra-se meticuloso exame da mediunidade, a mediunidade atormentada e das patologias obsessivas, em páginas de profundo teor didático. O médium Divaldo Pereira Franco sempre relata como conheceu e conviveu com um amoroso benfeitor, Manuel Filomeno de Miranda. Agora Chico Xavier. 1950, Chico psicografou uma mensagem ditada pelo espírito José Petitinga e no próximo encontro uma outra ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Eu era muito jovem e, como é compreensível, fiquei muito sensibilizado. Guardei as mensagens, bebi nelas a inspiração, permanecendo confiante em Deus. Quem disse isso? Divaldo Franco. Vou repetir. Eu era muito jovem e, como é compreensível, fiquei muito sensibilizado. Guardei as mensagens, bebi nelas a inspiração, permanecendo confiante em Deus. 1970, mês de janeiro, apareceu meu espírito Manuel Filomeno de Miranda dizendo que na Terra havia trabalhado na União Espírita Baiana. Falando de Divaldo Franco, naturalmente. Então, hora de reconhecimento. Querido Manuel Filomeno de Miranda, querido de quantos o conheceram até o último instante, demonstrou a firmeza da tranquilidade dos justos, proclamando e testemunhando a grandeza imortal da doutrina espírita. Com uma parceria importantíssima. A você, Manuel Filomeno de Miranda, grande espírita, grande trabalhador, homem de profunda consciência do bem, o nosso mais fraterno abraço, o nosso reconhecimento realmente de seu valor, querido irmão.